Olá, 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 bom dia, bom dia, bom dia. Olha, hoje, um resenha pra lá de especial, hein? Hoje nós vamos aqui, se o professor Rivai estivesse, né, encarnado entre nós até hoje completaria 216 anos. Então, hoje, a nossa resenha espírita especial é comemorativa aos 216 anos, né, desse espírito superior que esteve aqui conosco, né, para nos trazer essa doutrina maravilhosa. Então, seja muito bem-vindo você e conto com a sua participação, com o seu sempre carinho, com o seu compartilhamento, com a sua curtida. Aliás, estamos aí contando com isso, ok? E o pessoal está chegando já. Olha lá, Luísa já está aí, já está dando um alô para o Paulo. Se você tiver algum probleminha técnico durante o chat aí, fala com a nossa querida Luísa aí. Ela vai com maior boa vontade tentar te ajudar. Olha, nós temos aí o Fábio Galves, olha aí, tá? Nós temos aí, olha quem está conosco aí também. Esse aí, esse é fera. Viu? Olha aqui, ó. A Érica Gomes, obrigado, viu, pela sua presença. A Rita, o Fábio, a Rita também está conosco, olha lá, o nosso querido Gambarini também, estava com saudade de você, viu, Gambarini? Olha lá, o nosso querido Fábio Fadel, também de São Paulo, muito obrigado pela sua presença. Olha lá, o pessoal de Portugal, muito obrigado, viu, pela sua presença. Aliás, o pessoal de Portugal está sempre conosco, o pessoal da Espanha, o pessoal do Japão, da Inglaterra, nosso querido, olha lá, o nosso querido Éder Russo, muito bom. Aliás, compartilha para mim aí, Éder, com o pessoal do Paulo de Tarso e tudo mais. Nossa querida Rosana, que daqui a pouco também estará conosco. Obrigado pelo seu carinho, viu, de sempre. Olha aí quem está conosco lá, o Nicola também. Obrigado, viu, Nicola? Eu sei que você gosta de ser um bom gourmet aí, ó, e você está logo na hora do almoço, você já está de brincadeira com a gente, né? Olha lá, a Valquíria também, a Socorro, que legal. Enquanto o pessoal está vindo, está chegando, né? Vocês vão compartilhando, a gente vai curtindo. Eu gostaria de pedir que vocês me dessem um retorno do meu áudio, tá? Quem tiver condições aí já está me ouvindo, um retorno de um áudio. Olha lá, grande Cláudio, obrigado, viu? Pelo seu carinho, pela sua presença. E eu quero convidar você para a nossa prece. Uma prece inicial rápida aí, para a gente já dar startar essa resenha espírita. E hoje, ó, até de manhã, de tarde, de noite, hein? Hoje não vai reclamar. Nós ficamos ausentes aí no mês de setembro, devido ao mês de comemoração da USE, mas aí agora a gente já vai colocar, ok? Eu pediria quem tiver com a Lei de Paula Espiritismo Kardec, se puder trocar o perfil, eu agradeço, tá? Porque aí me confunde um pouco aqui. Letícia, obrigado, viu? Obrigadão. Então, vamos lá. Feche os seus olhos. Vamos em pensamento nos conectar a Deus. Esse Deus de amor, de poder, de bondade. Esse Deus que não cessa um instante sequer de nos amar. Esse Deus que nos fomenta ferramentas para o nosso progresso. Eu quero rogar que Ele permita que os bons espíritos estejam conosco por todo esse dia comemorativo. Que eles possam estar sempre nos inspirando, sempre nos auxiliando a tomar as decisões mais acertadas. Que eles possam nos inspirar na condução de toda a programação deste dia especial, para que dentro do nosso possível possamos dar o nosso melhor. Eu quero rogar ainda a esses bons espíritos em nome de Deus, que envolvam o nosso querido Paulo Henrique, esse irmão que sempre não mede esforços para poder nos ajudar, nos esclarecer, e que ele sinta-se envolvido nessa atmosfera fluídica benéfica, e que ele possa absorver desses fluidos
para que ele possa, de uma maneira muito simples, concisa e objetiva, trazer os ensinamentos dessa manhã, nessa abertura do Resenha Espírita Especial. Eu quero rogar ainda aos bons espíritos que envolva todos aqueles que estão conectados conosco, que irão também nos conectar, aqueles que nos ajudaram a compartilhar, a curtir, que envolva-os e que eles possam também usufruir dessa atmosfera salutar, fluídica salutar. E em nome de Deus, nós damos por aberto o nosso Resenha Especial 216 anos do professor Rivaio de Allan Kardec, ok? Claro, o pessoal já está comentando, não poderia deixar, né, ó, de vir a caráter, né, ó. Não podia deixar, claro, né? Olha, e hoje, ninguém melhor do que ele para estar conosco. Foi a primeira pessoa que eu pensei, falei, tem que ser ele, vamos tentar trazê-lo. E ele sempre solícito, ele sempre prestativo, não mediu esforços para estar aqui conosco hoje. Então, quem estará conosco, para quem não o conhece ainda, Paulo Henrique de Figueiredo. Ele tem como formação acadêmica administração de empresas, ele é escritor, pesquisador e palestrante espírita, ele é autor do livro Revolução Espírita, a Teoria Esquecida de Allan Kardec, ele é autor de Mesmer, A Ciência Negada e os Textos Escondidos, ele também é autor de Autonomia, a História Jamais Contada do Espiritismo. Tem novidade aí para esse ano que entra aí, tá? Coordenador do CEDOR, Centro de Documentação e Obras Raras da FEAL, está fazendo um trabalho hercúleo aí, para nos trazer novos fatos, tá? Ele é apresentador dos programas Livre Pensamento e Revolução Espírita na Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior, e programa Rádio Universo Espírita Pensar e Viver com Liberdade. Para a gente ter uma noção, ele estuda o magnetismo, tudo bem que ele é jovem, tá? Mas desde os 18 anos, ele já estuda o magnetismo, ok? E eu tenho muito carinho, esse querido amigo e irmão, um bom dia, né? Deixa eu ver, bom dia ainda, um bom dia muito especial, Paulo Henrique. Seu microfone está fechado. Aí. Olá, bom dia, Ale. Bom dia. Bom dia aos amigos que estão aí nos acompanhando nesse dia comemorativo, né? De Allan Kardec. Hoje vai ser muito... eu fico feliz de ver várias programações de diversas entidades, de diversos órgãos aí, de grupos, né? Que estão tentando trazer um pouco mais de Kardec. Aliás, quando comecei a formatar essa ideia, né, da Resenha Espírita Especial, você foi a primeira pessoa que me veio em mente para poder startar. Então, nós vamos começar com o pé direito, pé esquerdo, com o corpo inteiro já, né? Já vamos começar com o corpo inteiro, corpo e alma. Olha, aliás, inclusive, eu quero dar um recado antes da gente começar para o pessoal que vai nos assistir, que está nos assistindo, que é o seguinte: o Paulo, além de estar colaborando conosco, né, deixou alguns compromissos para poder estar aqui na sua vida atribulada de agenda. Olha só o presente que ele vai dar para todos nós que estiver nos acompanhando e que vai nos acompanhar, né, ou através, depois eu vou colocar no YouTube ali de Paulo Espiritismo Kardec. Quem estiver acompanhando, ou depois, posteriormente também, e quiser adquirir, tá, os livros do Paulo, tá, na loja virtual da Mundo Maior, terá 10% de desconto. Olha só que é o seguinte, ao realizar essa compra, tá, no fechamento do carrinho, é só escrever, olha lá, Paulo 10, tudo junto, Paulo 10, número 1010, na parte de cupom com desconto. Por quê? Porque você terá um desconto de 10 percentuais no total da sua compra. Então, você pode acessar www.mundomaior.com.br
escolhe lá o livro do Paulo, você pode colocar no cupomzinho lá de desconto Paulo 1010, né, que é 10, e ele vai gerar um desconto de 10 percentuais. Então, fica a dica aí para quem quiser se instruir e de pronto aí ter um bom desconto, ok? Tudo tranquilo? Tudo certo. Vamos lá, Lê. Vamos lá, então. Vamos começar. Paulo, uma coisa que eu sempre tive comigo, e a gente vê em diversos colegas conversando também essa preocupação, muitos, né, claro, historicamente fala que o Espiritismo ele foi criado por Kardec, né, em abril de 1857, com a primeira edição do Livro dos Espíritos, mas que seria uma maneira muito simples de contar a historiografia do Espiritismo, mas, claro, é um marco, mas veio todo um desencadeamento antes de Kardec que somaram para que ele viesse, né, e colocasse e estabelecesse essa ciência em 1857. Do que a gente ouve muito falar nas nossas leituras também, inclusive até com você a gente conversou uma vez sobre isso, a questão de Rousseau. Né, o iluminismo veio trazendo toda uma mudança de comportamento, de pensamento, de reflexão. Nós poderíamos dizer que Kardec teve uma influência muito grande de Rousseau ou não? Na construção dessa ciência? Como que você vê isso relacionado ao iluminismo com o espiritismo? Olha, o Rousseau foi um indivíduo extremamente importante, né? Rousseau, ele estava indo visitar um amigo que estava aprisionado ali na periferia de Paris, foi a pé por um caminho e foi lendo uma revista na mão, né? E nessa revista tinha um concurso anunciado, um pequeno anúncio, né? Ele leu esse anúncio que perguntava por que o progresso material estava sendo acompanhado de tanta pobreza, fome. O progresso social não deveria acompanhar o progresso moral? Ele começou a pensar nessa questão, ficou tão tomado, entusiasmado por isso, Ale, que ele saiu da estradinha, foi para a margem, sentiu uma tontura, sentou na beira de uma árvore, começou a suar frio, ter calafrios, perdeu os sentidos, e quando ele acordou, ele estava com a camisa ensopada, né? Estava ainda como se fosse uma espécie de um delírio. Sim. E depois ele relatou que tudo o que ele escreveu em toda a sua vida foi uma pequena parte do que ele enxergou naqueles momentos naquela árvore. Então ele teve uma visão ampla das leis universais, do comportamento humano, né? E o Rousseau passou a escrever sobre a liberdade, né, com uma clareza que ainda não havia sido escrita ainda. Então, ele começou a demonstrar a moral independente da religião. Ele começou a mostrar uma moral que não era por castigo e recompensa. Era uma moral pelas escolhas próprias, uma construção do indivíduo, né, a partir da sua capacidade. Vou dar um exemplo. Não incutindo informações na cabeça dele, de tal forma que ele fique decorando os valores, mas que ele conquiste os valores pela compreensão. Não uma moral que as regras são incutadas no indivíduo, até mesmo por meio de castigo, sabe? Faça assim, obedeça, haja dessa forma, isso é o que estamos mandando. Se você fizer como estamos mandando, você vai ser uma boa pessoa. E essa castração, né, que é um condicionamento para Rousseau, não era a educação moral. A educação moral era você conscientizar a criança, o jovem, dos valores que ele vai abraçar, porque ele sabe que são os melhores. Então, é uma adesão voluntária às leis morais, uma escolha pessoal, um aprendizado, inclusive, do que fazer em cada situação, né? E, por fim, a criatividade. Em vez de todo mundo fazendo tudo igual,
né? Cada um conquistando uma visão diferente, uma maneira nova, né, de olhar as coisas, né? A criatividade como fundamento de uma sociedade plural. Tudo isso o Rousseau enxergou e escreveu. Ele escreveu de uma forma leve. Então tem um livro dele que chama O Emílio. Sim, sim, sim. Ele faz uma ficção que ele vai propondo essa educação. Isso tocou muita gente, né? Vou dar 2 nomes aqui que transformaram o seu entendimento com a leitura disso, né? Um alemão chamado Kant, Immanuel Kant, que vai escrever obras fundamentais, né, do que a gente chama crítica, né? De você... A crítica da razão, né? Isso, a crítica vai falar sobre o desenvolvimento do pensamento científico e também do desenvolvimento moral, né? O Kant, ele vai escrever o seguinte, Ale, eu tinha uma visão iluminista, eu tinha uma visão de que a gente transformaria o mundo pela inteligência, e aí ele se via como um indivíduo muito inteligente. E ele falou assim, se nós criarmos essas lideranças no mundo, né, iluminadas, nós vamos transformar o mundo pelo nosso conhecimento, pela nossa inteligência, nós vamos conduzir as pessoas para uma sociedade melhor, né? Essa era a ideia do Kant. E aí ele leu Rousseau. Quando ele leu Rousseau, ele falou, abriu minha mente, me transformou. Porque eu estava vendo um caminho para o mundo de uma elite. E lendo Rousseau, eu percebi que todos os indivíduos são capazes. E aí ele vai propor a ler magistralmente o Kant, né? Falando, humanidade, acorda, né? Acorda desse estado de inércia do mundo velho, né? Vamos ser partícipes, colaboradores, solidários de um mundo novo, né? E aí ele vai elaborar toda a sua obra fundamentado nas ideias do Rousseau. O outro nome é Pestalozzi. Então, Pestalozzi, na Suíça, um homem extremamente prático, ele leu Rousseau, que era absolutamente ali teórico na apresentação dessas ideias, e mergulhou, Ale, de uma forma única em meio, né, aos órfãos, em meio às crianças ali desacreditadas, desabrigadas. Uma criança que é órfã, né? Esses dias eu vi um vídeo, Ale, sim, e hoje nós estamos imersos, né, em vídeos das pessoas, assim, do cotidiano, dos valores, e isso está sendo genial. Não sei se você está gostando disso, Ale. Bastante, bastante. São vários programas, né, que a gente vê os videozinhos, né, um deles é o TikTok, assim por diante. Um deles era uma mãe contando, um casal, contando para uma criança um pouquinho já crescida, assim, mas ainda criança, que o juiz tinha assinado um papel. Aí ela apresenta, mostra para ele assim, fala, olha, filho, o juiz assinou. Aí a criança, ela tem uma reação, assim... inesperada. Não, de insegurança. Ela fala, mas assinou o quê, mãe? Sabe, o que ele assinou? Assim, assustada. Aí ela fala assim, não, ele assinou aqui... confirmando a adoção. Aí ele abre um sorriso, Ale, e ele fala, então nós vamos ficar juntos agora, para sempre? Aí a mãe fala assim, ele abraça o pai e a mãe, mas com uma felicidade. Então, veja que insegurança ele estava mergulhado, né? Sem ter uma referência de pai e mãe. E quantos estão no mundo, né? Sem referência, assim, do que pode ser. E foram criaturas nessa condição que o Pestalozzi abraçou. E aí ele criou uma estrutura de educação participativa, totalmente voltada para a questão da emoção, do sentimento, do acolhimento, sabe? O inverso do que os jesuítas vinham fazendo, que era baseada numa falsa hipótese, que nós éramos almas boas, mas num corpo opressor, num corpo que tem o pecado, desde o seu nascimento, e ele precisa ser castigado. Então, as crianças, nessa época, ali, eram castigadas, mas eram castigadas mesmo, com a intenção de que tinham que ser subjugadas, né, para que pudessem se tornar indivíduos sociais.
Então, a Kant, Rousseau, Pestalozzi foram grandes revolucionários. Mas, na França, estava acontecendo algo também muito interessante, né? Tinha um jovem chamado Mény de Bihan, que entrou para a academia, e a academia via o ser humano como animal. Isso foi logo na virada do século, logo após a Revolução Francesa. E considerava que nós éramos condicionados. Aí era a ciência falando. Aí a ciência dizia assim, olha, nós somos como os animais, as duas forças que nos impulsionam são a dor e o prazer, então é por meio de castigos e recompensas que a gente forma o ser humano. E é por esse condicionamento que a ciência vai transformar o mundo. Ele, ali na academia, como aluno desses pensadores, viu um concurso que pedia assim, como esses hábitos condicionados fazem o indivíduo pensar? Como que essa ideia de castigo e recompensa leva o indivíduo a pensar? E ele chegou a uma conclusão magistral ali. Ele falou assim, a gente participa dos animais na vida animal, regidos por castigo e recompensa. Mas o que há de especial em nós é a alma humana. E a alma humana carrega faculdades que precisam ser desenvolvidas. E essas faculdades são a razão, a vontade e a imaginação. E aí ele vai dizer assim, pela razão a gente desenvolve a inteligência, a capacidade de produzir conhecimento. Pela vontade, a moral, a capacidade de fazer escolhas. E a lei não está fora, a lei está na consciência. Então, eu mesmo consigo escolher o que é melhor. E no lugar de uma moral de castigo e recompensa, esse é o inverso. Eu vou agir e não preciso de recompensa e não temo castigo. Eu sou absolutamente livre. E pela imaginação nós vamos ser únicos, um diferente do outro. Sabe o que aconteceu, Alê? Naquela academia absolutamente materialista, ele ganhou o concurso. Formou seguidores, e em 1830, na França, as ideias que ele deu início da psicologia acabaram se tornando a teoria oficial da França. Foi ensinada na universidade, em Sorbonne, nos colégios, surgiram um monte de pesquisadores e professores, e Kardec, quando ele começa o Livro dos Espíritos, em 57, a primeira edição, sim. Ele recebeu, antes de preparar esse livro, que tinha só 500 e tantas perguntas, ele tinha recebido 35 cadernos, que tinham sido de um grupo que ficou 5 anos pesquisando. E esse grupo, parte dele, era de professores da Sorbonne. E as perguntas eram sobre o espiritualismo racional. O que são esses valores da alma? De onde vêm essas faculdades? E aí os espíritos vão dizer, olha, a alma humana começa sem nenhum desenvolvimento das suas faculdades. Você não tem inteligência, você não tem o domínio da vontade, você é simples e ignorante. Diferente dos animais que são condicionados para poder evoluir até chegar ao domínio do seu corpo, né, mais complexo, a alma só se desenvolve pelo seu esforço. E aí, então, Kardec chega à sua conclusão sobre a verdadeira educação. Precisamos dar oportunidade para todos. Esclarecer os que já sabem, demonstrando que o uso das suas faculdades já desenvolvidas tem que ser no sentido solidário. E que os simples, que hoje ainda são mantidos afastados do poder de cuidar de si próprio, nós temos que oferecer a eles essa liberdade. Então, vamos em busca de um mundo novo. Então, um conjunto de pensadores, né? Lá atrás, Rousseau, depois vem o Kant, né? Na Alemanha, aí vem Pestalozzi com a parte prática. O Mény de Bihan, Alê, recebeu um grupo de crianças órfãos para cuidar na França. Só que ele falou assim, eu sou um psicólogo, eu estou desenvolvendo uma teoria, preciso de um prático. Sabe para quem que ele escreveu? Para Pestalozzi. Olha. Pestalozzi mandou um discípulo. Então, enquanto Kardec estava na escola de Pestalozzi, na Suíça, um dos emissários do Pestalozzi estava com Mény de Bihan criando uma escola com base nas ideias de Pestalozzi, que foi o que Kardec veio a fazer quando saiu, ainda jovem, da Suíça, e veio para Paris e falou, eu vou implantar as ideias de Pestalozzi na França.
né? Ele começou com um colégio menor e depois ele teve um sonho, né, realizado. Eu preciso de um grande lugar para trazer essa nova educação, que suplante essa educação do castigo. Agora eu vou te fazer uma pergunta, Lê. Sim. Você faz ideia de qual prédio que, com a ajuda da família, o professor Rivaio conseguiu alugar? Olha... Você já ouviu falar do Instituto de Educação que ele criou, né? Sim, sim. Ele teve que pôr em caução, teve que pedir ajuda para poder pagar, né? Se não me engano, um fiador, como se fosse um fiador hoje aqui para a gente, né? Tá? E ele pegou um casarão, é isso? Tipo, era um barracão enorme. Uhum. Embaixo tinha um salão para 500 pessoas, tinha dormitório, cozinha, era para pessoas ficarem internas. Sabe o que era aquilo? Aquilo era o prédio construído pelos jesuítas para formar os jesuítas em Paris. Teve uma revolução, eles foram expulsos, o prédio ficou vago, eles alugaram. Olha a ironia. O prédio que era utilizado para formar os jesuítas, que educavam pelo castigo, passou a ser o Instituto Revolucionário na França, né, que teve influência até em outros países, né, vinham estrangeiros, né, para trabalhar as ideias de Rousseau, Pestalozzi, que era a educação pela liberdade, num período anterior a Kardec se dedicar à educação da humanidade, que é a proposta espírita. Olha legal. Que coisa. Não, é fantástico. Doido, né? Como que vai encadeando, né, os fatos. Pela sua fala, você fez uma relação que Pestalozzi, né, mergulhou de uma forma única, né, nos ensinos de Rousseau, né, nós sabemos que Kardec teve uma influência muito grande de Pestalozzi, pois estudou, foi discípulo de Pestalozzi, né. Nós poderíamos dizer, a grosso modo, Paulo, que, relacionando com o professor Rivaio, que Pestalozzi seria o tipo de um pai intelectual do professor Rivaio, e que Rousseau seria um avô intelectual de Kardec, nessa sequência? Veja, Kardec estudava muito. Uhum. A gente encontra um texto dele em Obras Póstumas que se assemelha muito a um texto de Kant sobre a questão do livre pensamento, né? Da liberdade de pensar. Então, na França, as ciências filosóficas, né, a estrutura desse espírito, dessa psicologia proposta por Meilly de Bihan, desenvolvida por Victor Cousin, tinha formado a elite da França e chegou a outros países, né? Chegou até o Brasil. Quando ele chega na França, ele chega com a recomendação de Pestalozzi que ele fosse conhecer o magnetismo. E aí o Rivaio, além de estar se estruturando para ser um professor do colégio, está escrevendo livros didáticos, traduzia livros do alemão, né? Ele também foi estudar o magnetismo animal com o Barão do Poté, fez o curso, e de lá nunca parou. Ele estudava o sonambulismo. Então, os que seriam os espíritas que trabalhariam com Kardec, porque ele precisou de centenas e centenas de pessoas para ajudá-lo, era da geração que tinha se formado pelo espiritualismo racional. Quando ele vai começar o jornal, ele publica o Livro dos Espíritos, com 500 questões, e aí ele vai publicar um jornal em 58, e vai abrir uma associação. Esse jornal chama-se Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, que é essa psicologia do Meilly de Bihan, que dizia que somos uma alma encarnada. Ou seja, temos as faculdades animais e as faculdades humanas. As faculdades animais é o quê? Instinto, dor, prazer. É a única coisa que o materialismo enxerga. Como se nós fôssemos animais. Sim, com instinto, dor e prazer. Não vê o ser humano com liberdade. E a psicologia espiritualista do século XIX, que se tornou oficial, dizia: nós compartilhamos a vida animal com os animais, porque a gente tem instinto, é útil. Nós temos impulso da dor e do prazer. Temos hábitos condicionados, sim, pelo ambiente, pelos outros, mas a meta da alma humana, né, é desenvolver as suas faculdades e passar a ser senhor dos seus hábitos. Por isso que eles criaram a ideia de dividir o Meilly de Bihan, né? Hábitos condicionados, como a gente diz hoje, e hábitos adquiridos. O que é o hábito adquirido, Ale? É um hábito igual a qualquer outro, só que eu criei esse hábito.
Esse hábito adquirido ele pode ser uma imperfeição ou pode ser a virtude. A meta é que a gente crie os nossos hábitos em forma de virtude, de capacidades, de habilidades. E isso só se você empregar a vontade e a razão. Então, as faculdades da alma é que vão nos tornar senhores de nós mesmos. Tudo isso estava escrito na proposta da psicologia do Benedict Bihan. Quando Kardec vai conversar com os espíritos, Alê, eles vão dar um ensinamento que o mundo nunca tinha ouvido. Então, todos nós aqui espíritas, que estão nos acompanhando aqui, a Lê, o grupo todo aí, a Érica, a Paula, o Dudu, a Maria, olha, presta atenção. Quando Kardec vai perguntar do livre-arbítrio, que o materialista acha que nós não temos, né, os espíritos vão dizer, o livre-arbítrio, na primeira vida humana que nós temos, ele é zero. Nós não temos nenhum livre-arbítrio, nós somos subjugados pelos instintos. Só com o desenvolvimento da inteligência, nós começamos a perceber a diferença entre o bem e o mal, e a gente começa a fazer as escolhas livres. Só então surge o livre-arbítrio e, ao mesmo tempo, a responsabilidade pelos atos. Então, eu só sou responsável por aquilo que eu compreendo. Então, Ale, vamos olhar para a nossa sociedade. Nós temos estruturas sociais egoístas, estruturas que impõem a competição. Veja, o indivíduo nasce, aí ele pensa assim, o que eu vou ser da minha vida? Se ele é de uma família pobre e não vai ter muito estudo, ele vai ter que adotar um trabalho manual. Esse trabalho manual não vai deixar com que ele tenha oportunidade de estudo no decorrer dos anos, e ele vai passar a vida fazendo isso, muitas vezes acompanhando o pai que já fez, né? E a sociedade não remunera bem quem faz o trabalho manual. Sim. Se ele vem de uma família que tem mais condições, ele pode ter um estudo, ele vai disputar um lugar na faculdade. Então, veja, essa disputa precisa de qualificação. A maioria daqueles que não tiveram uma boa educação não vão nunca conseguir disputar. Então, eles são alijados de ter uma profissão que demandaria mais estudos e uma maior especialização. Então, a estrutura social ela é feita para ter competição e para deixar a oportunidade para alguns e não para todos. As pessoas mergulham nessa competição, muitas vezes sem ter o egoísmo e o orgulho, mas agindo de acordo com o que a sociedade oferece. De tal forma, Lê, que a meta nossa, não só dos espíritas, mas todos aqueles que querem construir um mundo novo, são duas. Você tem que se desenvolver suas faculdades, desenvolver inteligência, desenvolver o livre-arbítrio. Essa é uma meta. Mas a outra é a gente estabelecer relações de empatia com o outro, Alê, e auxiliar os que sabem menos do que nós para que eles tenham oportunidade. Se a gente não alterar a estrutura social de competição para uma estrutura de cooperação, nunca eles vão ter oportunidade. Então, a gente tem que acabar com essa falácia de que a oportunidade está para todos, é só competir. Não, a oportunidade está para todos se eles não precisarem competir, mas tiverem condições de se desenvolver e alcançar um entendimento melhor, porque a sociedade está interessada em capacitá-los. Mas para que isso ocorra, primeiro o homem tem que mudar, né? E por isso que o Espiritismo traz essa ideia maravilhosa sobre quem somos, né? Então, Kardec, Alê, eu diria para você que ele vivenciou 3 fases com relação à educação. Posso falar sobre isso? Claro, deve. Primeira fase, ele estava lá com o Pestalozzi, ele tinha um professor que era fantástico, né? Ele tinha escrito livros, era ligado a um dicionarista, né? Tinha aberto um colégio baseado em Pestalozzi na França, e Kardec se inspirou muito nele. E escolheu ter a vida voltada para a educação. Né? A mãe, né, que eles tinham perdido o pai já, né, que foi dado como desaparecido, o avô tinha sido guilhotinado na Revolução Francesa, a avó, né, tomou conta de uma casa, era uma família que tinha uma casa muito grande ali,
de 3. Eu não sei se você já viu em filme aquelas casas europeias, que tem vários andares assim, tem um sótãozinho em cima, sabe? Tem uma escadinha, tem o primeiro andar, tem o segundo com um monte de janelinha. Você já viu essas casas retangulares, assim, bem grandes? Inclusive tem um no seu livro, né? Revolução, tem uma foto, uma similar. Né? Na descrição tinha estribaria, tinha um grande pátio, tinha lugar para cuidar de animais. E era um local em Saint-Denis-le-Bourg, que tinha plantações de trigo e de outros grãos. Tinham rios tortuosos, e eles aproveitaram esses rios tortuosos para colocar moinhos. Então, esse moinho era tanto aquela pá de água, você já viu aquelas pás de água? Sim. Que a água vai girando para poder moer o trigo, né? E nas partes mais altas tinha os moinhos de vento, igual tem na Holanda, né? Um grande astrônomo tinha feito perto da casa dos avós de Kardec um observatório, tinha um caminho muito bonito, era uma cidade turística, inclusive, né? Tinha uma biblioteca fantástica, vários nomes da ciência tinham se formado naquela cidade e contribuíram para a educação de lá. Tinha sítio arqueológico dos celtas na cidade. Era um lugar belíssimo, e foi ali que Kardec foi criado. Inclusive, acho que Bonaparte, nas férias, ia passar férias nessa região ou não? É isso? Ele foi uma vez, andou por essas pradarias a cavalo, os reis foram, estrangeiros visitavam, era uma cidade belíssima e tinha muitos hotéis, as pessoas se hospedavam e ficavam lá, né? O avô tinha sido o governador daquele departamento, né, que a gente chama de estado, né? Então era uma família extremamente conceituada, né? E a Charlotte, a avó, cuidava da casa, a mãe, depois que o pai foi dado como desaparecido, eles moravam em uma casa em Bourg-en-Bresse. E essa é uma aldeia, chama Saint-Denis-le-Bourg, colada. Mas quando o pai foi dado como desaparecido, a mãe, a Jeanne, Louise, pegou o filho e foi criar na casa com o irmão dela, com a mãe, né, que era a avó de Kardec. E agora a cidade foi invadida pelos austríacos, depois da queda de Napoleão, ali no período em que ele estava em queda. Napoleão não mandou ninguém para proteger. A cidade de Bourg-en-Bresse fez uma milícia, né? E para se vingar, o comandante austríaco mandou saquear a cidade. Aí a Jeanne Louise pega Kardec e leva para a Suíça, exatamente nesse período. E vende propriedades para pagar a educação de Kardec lá com Pestalozzi. E Kardec, o pai de Kardec, o irmão dele, era uma pessoa também muito rica, ligada à área militar, né? Então, a família custeou a educação dele, e quando ele falou que ele queria ser um educador em Paris, a mãe não voltou para Saint-Denis-le-Bourg, foi com ele para Paris. Foi direto com ele. Alugaram um apartamento, ele criou um primeiro colégio, depois ele alugou esse grande instituto, que ele estava com a mãe nesse instituto, tinha um tio também, e quando ele conheceu a Amélie, ele convidou para que ela fosse a governanta do instituto. Né? Deu todas as instruções. Olha que interessante. A Amélie era de uma família rica, urbana, né? E com todas aquelas características, né, de uma família rica, né? Kardec era de uma família que tinha posses, mas da área rural. E os dois abandonaram toda essa vida para viver de uma maneira mais simples no instituto, com os internos, né? E quando ele estava mais ou menos nessa época, que ele tinha um instituto, né, os pais da Amélie moravam numa área mais afastada, numa cidade, numa propriedade ali rural, e tinham um apartamento gigantesco em Paris, né? O Kardec e a Amélie pegaram uma criança para cuidar. A gente não sabe se ela foi pega para ser criada, se ela foi adotada, ou se era deles mesmos, né? A gente sabe que ela tinha o mesmo nome da mãe dele, Louise. Então, ele tinha, olha que interessante, esse casal tinha a meta de implantar na França uma educação revolucionária, né? E, ao mesmo tempo, eles tinham a meta de tudo que eles sabiam implantar na educação da Louise, a pequenininha Louise.
Então a gente tem trocas de cartas fantásticas, assim, de Kardec perguntando para ela, incentivando que quando a Amélie fosse escrever para ele, que a menina também, pelo seu próprio esforço, fizesse uma cartinha. Certa vez ele escreve para Amélie: Amélie, é tão bonitinha a cartinha da Louise, que eu mostrei para todo mundo aqui na cidade que ele estava, se eu não me engano era Lyon, todos ficaram admirados, né? Manda um beijão para ela, diga para ela cuidar das galinhas, que o avô tinha falado alguma coisa relacionada às galinhas, e ela estava cuidando e falando para o pai das galinhas, né? Certa vez ele orientou a Amélie para usar uns recursos de matemática para ensinar a ela a formação dos números, o entendimento da geometria, e era uma menina pequenininha, né? E num susto enorme ali, que tomou o pai, tomou a filha, essa menina morre nova ali, repentinamente. O pai escreve para a filha e fala: Amélie, eu consigo imaginar o sofrimento do Rivaio a hora que ele souber dessa notícia, de tão apegado que ele era essa menininha, né? E diz assim: bem que você já me falou, fala o pai para Amélie, que nessa vida a gente não pode esperar só alegrias. A gente tem uma porção de alegria que nos cabe e temos que conviver com as dificuldades. E aí ele faz uma reflexão. Eu entenderia quando morre uma pessoa que já está realizada. Talvez ele estivesse pensando nele mesmo, né? Sim. Mas alguém que ainda está se preparando para conhecer a vida, eu não consigo entender o sentido. Então, Kardec, ele tinha o sonho da educação ali da França, ele tinha o sonho da educação da Louise, né? Quando fecha o instituto, morre a Louise, ele perde esses 2 sonhos. Né? E ele vai para um crepúsculo da vida, né? Eles abrem algo menor e ele vai fazer outras atividades, né? Ligadas mais à administração, né? Olha só que ironia. Ele vai administrar o mais importante livreiro, né, editora, livraria católica, que tinha subsidiária em vários países, uma delas em Paris, e Kardec foi administrar. E, em segredo, ele administrava também o maior jornal católico de Paris, Le Universe, que é o jornal dos jesuítas. Ale, que coisa doida! Ele teve que devolver o prédio, que era dos jesuítas, e vai administrar a livraria. Tem umas coisas tão enigmáticas, né, na história, né? E ele sofreu retaliações sobre isso? Por ser... Ou descobriram quem ele era depois? Como que é isso? Ele era, até então, ele era um administrador, uma pessoa eminente, né, escritor e tal. E ele administrava a livraria porque o dono quis. O jornal Le Universe, esse dono tinha influência sobre ele. Ele administrava dentro da livraria. De vez em quando ele ia até o Universo e voltava. Né? Mas a atividade dele era administrador, então isso passou sem que houvesse retaliação. Mas foi nessa condição, veja bem, Ale, ele não estava sossegado da vida. Ele tinha muita tribulação durante o dia. Ele trabalhava em período integral. Então, ele tinha só uma folga no almoço. E ele escreveu a primeira edição do Livro dos Espíritos nessa condição. Possivelmente ele escrevia no escritório, escrevia em casa, né? E elaborou o Livro dos Espíritos. Ainda nessa condição, de estando nessa livraria, administrando, ele vislumbrou que ali eles não estavam lidando com algo pequeno ali. A Amélie acompanhava ele em tudo, né? E ele, na conversa com a Amélie, falou assim: Amélie, nós estamos lidando agora com algo que ultrapassa a educação na França, que foi nossa primeira meta. Ultrapassa a educação da Louise, que era a nossa realização de vida. Agora nós vamos lidar com a educação da humanidade. Então, é como se aquelas ideias que a gente tinha, né, tomam uma proporção gigantesca, porque agora nós estamos descobrindo que não são ideias de Pestalozzi, não são ideias de Rousseau, não são ideias de Rivaio, não são as leis do universo, anunciada pelos espíritos. Nós somos seres que vamos conquistar a nossa liberdade pelo nosso esforço. E aí Kardec, que tinha uma formação, Ale, achava que era uma vida só, e por isso sofria com a morte da menina,
ele pergunta aos espíritos, olha esse instante, Amélie, Kardec, médiums, um olha para o outro e ele pergunta, por que as crianças morrem em tenridade? Verdade. Ali estava a Luíse, a pequena Luíse, na mente deles, naquela conversa. E a resposta dos espíritos, muitas vezes é para o aprendizado dos pais. Então, ali, eles tinham ainda uma visão de uma vida só, sabe? Não, e os espíritos dizem para ele, por que, Kardec? São várias vidas, não é uma só. E ele não aceitou isso no primeiro momento. Ele falou assim, não, mas como várias vidas? Isso aí é uma coisa... Não, a gente tem várias vidas, isso é um fato que está aqui. Ah, então me prova aí que é assim. E aí os espíritos começaram a mostrar para ele, olha, você não consegue desenvolver suas faculdades numa vida só. Você precisa de muitas. Você não está falando aí que tem as faculdades do animal e as faculdades humanas, da alma? Então, a alma começa simples e ignorante. Uma vida só não é suficiente. Aí, mais à frente, ele vai escrever, só para ganhar consciência de si mesmo, precisa de 100 a 1000 vidas. Então, Kardec se convenceu da reencarnação pela aplicação dessa hipótese numa teoria mais ampla que os espíritos estavam apresentando. E aí ele falou, não tem outra saída. É a única forma da gente entender o universo. Então, mesmo que os espíritos estejam dizendo que é um fato que eles percebem na espiritualidade, a reencarnação, pela lógica, a gente confirma. Vamos construir essa teoria espírita libertadora. E aí, ele tinha um conhecido que se ofereceu a ajudá-lo, né, um nobre, né, de origem nórdica, e foi naquele escritório que ele se encontrou. E aí ele fez uma proposta. Olha, se você me ajudar por alguns anos, eu consigo montar uma sociedade de pesquisa, eu tenho que abandonar meus empregos, e aí eu vou montar uma revista e a gente vai transformar. Veja, ele já era magnetizador e conhecia o Barão do Poté. O Barão do Poté tinha feito uma revista de magnetismo e criou uma associação. E os vários magnetizadores de lá e de outros países se correspondiam com essa revista. Então, Kardec concebeu o que era uma prática na época de estabelecer o desenvolvimento de uma ciência com apoio de um instituto de pesquisa, conectado com muitos outros, né, e uma revista que desse apoio às publicações. Né? E aí foi o que ele fez. Esse indivíduo ajudou, depois ocorreram intrigas, ele tirou o apoio, Kardec, às duras penas, continuou, ele começou a sofrer muito, né? Então ele começou a ter problemas de saúde, e para poder concluir a doutrina, ele começou a trabalhar 18 horas por dia, Lê. Faz a conta aí. Tô parecendo ele, viu? Agora, você imagina você mergulhar num trabalho intelectual, né, muitas vezes sedentário, né, porque ele vai ficar numa cadeira, né, e 18 horas por dia. Né, ele tomava um lanche, algo simples assim, e continuava trabalhando, dormia 3, 4 horas. Então, a saúde dele foi se tornando algo complexo, né? Com o passar dos anos, ele teve crises terríveis, né? E nos últimos anos, ele se arrastava, né? A Amélie, ela tinha uma paralisia, um problema numa perna também, desde jovem, né? E também, então, os dois enfrentaram muitas dificuldades, né? Ricos, as duas famílias iniciais. Sim. Eles poderiam ter escolhido uma vida materialmente confortável, né? Cercada de recursos. É óbvio que nunca tomariam esse caminho, né? Porque o ideal da liberdade estava dentro do coração desses espíritos, né? Há vidas e vidas e vidas. Então, tenha certeza, Lê, ninguém improvisa um Kant, ninguém improvisa um Rousseau, ninguém improvisa um Pestalozzi, ninguém improvisa um Rivaio. Pessoas nessa posição não são escolhidas ao acaso ali, não é um sorteio. É uma formação desses espíritos por milênios, a ler, para estarem prontos para exercer uma missão dessa, de tamanha grandiosidade, né? E todos eles pensaram, ninguém faz nada sozinho. Todos eles adotaram a coletividade e uma visão humanista. Então, nós estamos agora diante das cartas de Kardec. Sim. A gente conhece bem a vida do Pestalozzi porque ele e muitos outros contaram sobre o cotidiano. Fazia parte do trabalho do Pestalozzi falar sobre o método.
Então, a biografia dele tinha importância para... Agora, Kardec não, ele nem usou o nome. Kardec não é o nome dele. Ele atuou de forma impessoal, ele estava ali para oferecer a teoria dos espíritos, não a dele. Então, ele se apagou nas suas obras, Ale. Você lê a Revista Espírita e as obras, não acha Kardec. Mas ele foi guardando aquelas cartas no escritório dele, né? Eu até imagino a emoção, Ale, de ele pegar as cartinhas da troca de correspondência dele com a Amélie, quando ainda estavam ali se preparando, né? Para o casamento, né? O que a gente diz é o namoro para o casamento, né? O namoro, As cartinhas dele falando sobre a Luíse. E ele foi guardando isso em pastinhas. O Instituto, ele guardou os prospectos do Instituto, pôs numa pastinha e foi pondo no armário, porque ele sabia que o futuro precisaria reconstruir a sua vida. E ele começou a guardar também as cartas trocadas. Dentre as cartas, no livro Autonomia, eu faço o relato, e agora essa carta já está conhecida, ele faz o relato de um senhor de uma outra cidade pedindo auxílio para formar o Jornal Espírita, e ele dá as instruções, em meio à carta, ele fala para esse senhor: olha, encontrei seu filho jogado nas ruas de Paris. Né? Não sabia que era o seu filho, trouxe ele para casa, demos alimento, acolhemos, perguntamos sobre a sua vida, descobrimos que ele estava no emprego, ofereceram um emprego melhor, ele pediu as contas, e depois a pessoa não cumpriu a palavra. E ele, sendo uma pessoa simples, honrada, e sem saber pedir, foi passar fome nas ruas de Paris. E com a roupa já desgastada, ele começou a ser confundido como um mendigo. Demos roupa, demos banho, conversamos com ele. Tudo que ele falou eu fui confirmar. Fui perguntar para o patrão, e aí eu escrevo ao senhor dizendo o seguinte: o seu filho é uma pessoa honrada. Se você não fizer isso por ele, faça por mim. Mas ele vai escrever para você pedindo o seu apoio, dê o apoio ao seu filho, né? Eu confirmo que ele é uma boa pessoa. Então, veja, Kardec deu o primeiro momento, que era o banho, a comida, o alimento, a roupa, né? Mas a preocupação dele era reconstruir a vida daquela criatura, dar a ela autoestima. Então, um pai apoiando, Kardec sabia que era uma coisa fundamental para que aquele rapaz tivesse confiança em si mesmo. Então, eu acho que essa carta demonstra a grandiosidade da personalidade de Allan Kardec, que foi um tremendo lutador, ele e a esposa, abandonaram as benesses, né, de família e se dedicaram à educação da França, à educação de Louise e à educação do mundo, né, que é a regeneração pela moral da liberdade. Ale, você tem alguma dúvida de que na morte de Kardec, em 69, né, não estava lá a Luíse, a mãe, e a Luíse, a filha, né, as duas mulheres que foram extremamente importantes, né, na condução da mente desse homem, né, que provavelmente segurava em si mesmo as emoções, né, para trazer a nós o entendimento pelos livros, né. Agora, de tudo isso que a gente falou, menino sem pai e sem avô, educado pela mãe, né? A cidade invadida, ele vai ser interno na Suíça, as incertezas em Paris, né? A morte da filha, né? O que tocou no coração desse homem, a morte da filha, quando ele ainda não sabia da reencarnação, né? Ele ia fazer o trabalho de administrador quando tinha sido um grande nome da educação, né? E ele não baixou a cabeça, né? Ele continuou se desempenhando, né? Aí surgem os estudos das mesas girantes, que ele não sabia o que ia dar, mas ele se esforçou e publicou o primeiro livro, né? A incerteza de abandonar o trabalho, né, para ter dedicação integral, né? Será que vai dar certo? Será que eu estou escolhendo o caminho certo? Será que é para fazer isso mesmo ou não? Então não tem incertezas na vida dele. A vida dele foi de sofrimentos, dificuldades, incertezas. A doença, será que eu acabo? Será que eu não acabo? Então a gente vê a obra pronta, né, a gente não consegue transpor isso e perceber a luta, o sofrimento, né? As pessoas contra ele, né? Dizendo, não é você que tem que escrever a moral, essa moral é falsa,
A verdadeira moral é a moral da queda, do castigo, né? Que foi o esforço do Rustang para tentar suplantar Kardec, né? E ele não escreve nada, né? Nos momentos de maiores dificuldades, ele falava para os espíritas: vamos em frente, não vamos ficar nos agarrando a pequenas coisas, porque a missão é gigantesca e não é nossa, é dos espíritos. Erga a cabeça, vamos juntos, né? Não vamos olhar para trás, vamos olhar para frente. Então, na hora de dificuldade, ele era o líder, né? E muitas vezes, Ale, numa outra cartinha que eu coloco na Autonomia, ele está muito doente, os médicos mandam ele não fazer mais atividade alguma, ele tem um monte de carta para responder sobre a estrutura do espiritismo, isso, aquilo, e ele manda cartinhas dizendo assim: olha, o professor Kardec não vai poder respondê-lo, ele está acamado, mas assim que puder ele responde. E essa cartinha está com a letra dele ali. Olha. Ele pede depois que o secretário copie a carta e envie. Mas nesse mesmo dia que ele pediu o adiamento da resposta para várias pessoas com coisas complexas, ele escreve quase uma dezena de páginas por um senhor que tinha escrito para ele, um leitor dele, e que narrou que estava achando que Deus nunca ia perdoá-lo pelas coisas que ele fez. Aí Kardec, quase 10 páginas, explica: não tem nada que Deus não deixe a você a oportunidade do resgate. Você está vendo seus problemas muito maiores do que eles são, né? Tenha confiança. Cada dia é uma oportunidade nova. Olhe para o pequeno, retome a sua vida. E aí, depois dessas 10 páginas, ele fala: assim que eu chegar nessa cidade, quando eu viajar de volta para aí, eu continuo essa conversa. Isso aqui é só para você ter um alento, para depois a gente ter uma conversa longa. Então, Ale, ele tinha grupos espíritas enormes ali para orientar. E ele se preocupa com aquele senhorzinho que estava com aquela dor, né? Então, a gente consegue imaginar um pouco melhor quem era Kardec, né? Um indivíduo extraordinário, escondendo as dores e colocando os indivíduos acima de qualquer coisa. Kardec, ele teria vislumbrado o alcance do espiritismo que causaria nas crenças seculares e limitantes nas suas mais diversas culturas religiosas? Ele teria vislumbrado isso ou não? Veja só, a França estava mergulhada numa nova cultura, Ale. Tinha uma parte menor da sociedade mantendo o materialismo desde a época da Revolução, né? Muitos deles eram os mais sábios das áreas não de humanas, entendeu? Indivíduos que estudavam física, química, muitos desses ainda eram materialistas. Uma parte seguia ainda as orientações da igreja, de que você tem que ser submisso a Deus e Deus é que vai mudar o mundo. Então a gente tem que ficar aguardando a mudança de Deus, e que aqui é um lugar só de sofrimento, é um castigo. Mas tinha a maioria, Ale, dos franceses, ali instruídos, tinham sido educados pelo espiritualismo racional. E o espiritualismo racional propunha uma moral que era independente de religião. Então a ideia era a seguinte: uma moral da liberdade para todos. Vamos ensinar isso no colégio. Vamos ensinar desde a criança, né? O Victor Cousin, quando implantou em Sorbonne o espiritualismo racional, as ciências filosóficas, baseados na psicologia espiritualista, alguns deles, como Paul Janet, passaram a escrever manuais para ensinar jovens no colégio. E para ensinar as crianças, olha que coisa interessante, tem um capítulo do Emílio, que é sobre o Vigário de Savoia, né, que é um texto magistral, que demonstra que a moral é independente da religião. Esse texto era ensinado para as crianças na França nesse período. Então foi uma luz que se abriu na França, ali entre 30 e 50, principalmente, né, se estendendo até 70, né, com menos intensidade, que moldou uma geração. Então grandes nomes do teatro, da literatura, da pintura e da música, né, adotaram o espiritualismo. Jornalistas, né, começaram a escrever nos jornais, revistas, né, toda uma cultura dando sustentação
ao que a universidade estava propondo. Nós somos almas humanas encarnadas num corpo animal, né? E a meta da educação é independente da religião. Então, a educação moral, se você quer ter uma religião, tenha, mas a educação moral é um valor da sociedade. Então, essa ideia de uma moral para todos, focado no desenvolvimento dos valores, baseado na moral da liberdade, né, era o conceito que uma maioria na França adotava e em muitos outros países, e o espiritismo veio complementar, dizendo o seguinte: olha, essa ideia, em verdade, não é a ideia de alguns. Essas ideias se fundamentam nas leis do universo. As almas são regidas pela cooperação, né, pela relação de empatia entre os seres e pelo desenvolvimento das faculdades pelo seu próprio esforço, né? É assim que funciona o universo. Uhum. Né? Até mesmo os espíritos, no seu processo evolutivo, vão se desprendendo da encarnação no mundo. E cada vez mais vão tomando função nas atividades no universo, né? Então, a nossa meta é a mais ampla liberdade conquistada e a mais ampla felicidade conquistada por meio dos nossos esforços. Então, a separação entre a ideia da moral e da religião estava muito presente na época de Kardec. Quando acabou as ciências filosóficas e o espiritualismo racional, a sociedade passou a viver uma polarização entre a ideia materialista, né, muito presente na mídia e também nas universidades, e as religiões dominando as massas pelos métodos antigos, né, de submissão, aguardando que, se Deus está te castigando, ele pode fazer um benefício na sua vida se você aceitá-lo, né, como se Deus fosse alguém controlando, esse eu vou favorecer, esse eu vou condenar, né, e o espiritismo demonstra que não, as dificuldades que a gente enfrenta na vida são instrumentos para a gente desenvolver as próprias faculdades. E um mundo feliz é uma conquista do nosso esforço, na medida em que nos tornamos solidários. E a gente começa a resolver os problemas dos que estão em maior sofrimento, né, para que a gente possa, num segundo momento, atender a todos. Então, a proposta espírita hoje, Ale, ela está alijada do pensamento social. A estrutura social não oferece o caminho que o espiritismo tinha quando foi criado. Então, o espiritismo fazia sentido para grande parte da população educada pelas ciências filosóficas na universidade, no colégio, né? E isso, no final do século, os materialistas se uniram à igreja e aos políticos e proibiram as ciências filosóficas na universidade e nos colégios. Então, nós estamos vivendo, Ale, o que seria o equivalente à Idade Média. A Idade Média foi comandada pelos dogmas da igreja durante séculos, e agora a gente tem a Idade Média do materialismo, né, cego, né? Porque o materialismo pós-Revolução Francesa premiou o Mene de Bihan, quando ele falou das faculdades da alma. Então, era um materialismo que ainda tolerava uma teoria que suplantasse as ideias vigentes. E o materialismo hoje, ele combate o espiritualismo como ignorância. E não faz a diferença entre um espiritualismo que seja racional, que é o que o espiritismo propõe, e o dogmático das religiões. Então, agora caímos numa encruzilhada, Lê. O que diria Kardec hoje, se voltasse? Ele diria palavras de esclarecimento, mas ele ia dizer para os espíritas: não caiam no falso conto de que o espiritismo é mais uma das religiões, porque essa é a tentativa dos inimigos do espiritismo. Na minha época, eles tentaram fazer isso com o espiritismo para acabar com ele. Então, se a gente aceita essa visão de que o espiritismo é um exclusivismo que concorre com as outras religiões, ele sai do seu campo de atuação, que é o das ciências humanas, que é de oferecer um caminho novo para a psicologia, para a medicina, para a educação, né? E é aí que o espiritismo vai crescer e frutificar, porque ele não vai mudar o mundo, ele é uma ideia que surge no momento adequado, que o mundo vai mudar em virtude da natureza da humanidade. Ela chegou a hora. Então, se o Kardec pudesse nos dar um aviso hoje, ele daria isso. Não caia no equívoco de que o espiritismo é um local e é uma série de práticas e que, se você aderir, você está sendo salvo. Não é isso. A gente tem que levar a ideia espírita para todos, inclusive, independente se tenha religião ou se não tenha.
né, para que ele compreenda qual é a meta nossa, de onde viemos. Nós viemos de uma origem comum com os animais. Quem somos? Espíritos que temos vida animal e vida humana. Para onde vamos? Seremos espíritos libertos e capazes, co-criadores de Deus na anomia do universo. E a felicidade não será uma bênção divina, será uma conquista pessoal de cada um. E quando você conquista a felicidade, você nunca mais a perde. E se você escolheu o caminho da imperfeição, que não são todos, entre aqueles que escolheram, Deus aguarda. Porque se você escolheu o caminho da imperfeição, você também escolheu sair dela. É um caminho de ida e volta. Só que você só volta na hora que você escolher, ainda presente a liberdade. Né? Então vamos acolher também aqueles que mergulharam ou escolheram o caminho do engano. Né? Acolhe, aguarda, né? Porque certamente eles vão estar entre nós. Não, perfeito. Olha, o pessoal está perguntando como adquirir o livro. O Dudu mesmo está perguntando. Eu vou repetir o que eu disse no início. Se você comprar virtualmente na www.mundomaior.com.br, você pode lá escolher os livros do Paulo, faz lá o carrinho. Só que no fechamento desse carrinho, se você colocar lá, né, na parte de cupom de desconto, coloca lá Paulo 10, Paulo 10, né, Paulo 10, e você vai ser agraciado com 10% de desconto em qualquer obra do Paulo Henrique, ok? Paulo, uma coisa que a gente sempre pergunta dentro do movimento, que a gente sempre está trocando ideia com vários segmentos aí dentro da doutrina, uma coisa que é muito, assim, pertinente. Por que ainda Kardec é um desconhecido para muitos dentro do movimento espírita, na sua opinião? Olha, Lê, eu fui ensinado, que eu estou no movimento espírita desde que nasci, né? Eu fui ensinado que o movimento espírita foi absorvido pelos brasileiros que tinham uma formação católica, então fizeram uma miscigenação que deu no que deu. Mas, a partir das pesquisas, dos estudos, né, que a gente começou lá com Mesmer, depois com Revolução Espírita, agora com Autonomia, né, que é o mais recente, né, e temos muitos estudos ainda para apresentar, nós vamos descobrir que teve uma ação deliberada para afastar o movimento espírita da sua proposta original. Isso ocorreu na França, quando Kardec morreu, né? Então, algumas pessoas ligadas ao movimento espírita desviaram ele do seu propósito, e também no Brasil. Né? Depois de 1900, alguns dirigentes são pessoas, Ale, crédulas, que foram subjugadas pelos espíritos, os inimigos invisíveis, que não querem que as pessoas conheçam o verdadeiro espiritismo. Então, a ideia é a seguinte, Ale, todo mundo, a grande parte dos espíritos, veja só, você teve na educação na infância religiosa? Olha, infelizmente eu não tive, viu, Paulo? Você não teve nem colégio, nem lugar nenhum? Não. Sim. Mas se você perguntar para os seus pares Sim. aí, onde você, na sua cidade, mais de 90% teve educação na igreja. O catecismo, né, que o pessoal fazia. Ou qualquer outra igreja, ou qualquer outra denominação religiosa. E Sim. todas elas vão dizer, sua alma foi criada perfeita por Deus, você sofreu uma queda, e aqui é o castigo de Deus. Todo mundo que está no mundo é para ser castigado por Deus. Todas as religiões ensinam isso. Então, algumas pessoas se infiltraram no movimento espírita na França e aqui no Brasil, amando de espíritos inimigos invisíveis, que transmitiram um livro, que era os 4 Evangelhos, e esse livro, Ale, é enorme. Ele é repetitivo. Né? Isso. E esse livro, ele diz assim, olha só se tem alguma novidade nisso. Os espíritos são acolhidos pelos espíritos superiores e vão se educando na espiritualidade depois de passar pela fase animal, e aí não precisam mais reencarnar. E se eles obedecerem à educação desses espíritos superiores na espiritualidade, eles vão se tornar perfeitos sem ter nenhuma encarnação. Mas se eles cometerem um erro, qualquer que seja, na sua trajetória, pequeno que seja, eles vão cair para as trevas e vão sofrer nas trevas. E se nas trevas eles pedirem perdão a Deus, Deus dá a reencarnação como castigo para que eles possam voltar para a espiritualidade superior. Só que aí já são espíritos de segunda classe, porque eles vão ter que reencarnar como os animais.
né? E se ele errar de novo quando cair aqui, ele vai para outra vida. E assim por diante, até ele ser submisso e se libertar. Mas alguns espíritos que nunca erraram, né, seriam como Jesus. E aí Jesus, quando quis vir até nós, não podia ter um corpo, porque ele era perfeito e não podia entrar num corpo de castigo, num corpo mau, né? Então ele teve que ser um agênere, uma materialização. Então tudo isso os espíritos criaram e não tem nada a ver com o espiritismo. Porque o espiritismo vai dizer, nós somos simples ignorantes e vamos nos desenvolver usando as encarnações como instrumento para esse desenvolvimento. E aí apresentam, nós temos as escolhas das provas. As dificuldades da vida são oportunidades para desenvolver a inteligência e saber fazer escolhas, desenvolver a moral. Então, são ideias opostas. Então, a tentativa desses inimigos indivisíveis é impedir que as pessoas conheçam essa ideia que liberta. Por quê? Ela é nova no mundo, Alê. O materialismo é muito antigo. As ideias dogmáticas estão desde o início da civilização. Mas as ideias de liberdade são recentes. A maioria das pessoas não conhecem. Então, qual que era a meta dos inimigos invisíveis? Fazer o espiritismo se tornar uma religião dogmática, fazer com que as pessoas não compreendessem mais os livros de Kardec e repetissem no meio espírita as mesmas ideias de queda, culpa, castigo. E aí eles se esforçaram para implantar isso, tanto no Brasil e na França, com o relativo sucesso, porque grande parte das pessoas não conhecem a diferença entre heteronomia e autonomia, Lê. A maioria das pessoas não sabem nem que tem dois tipos de moral, né? Sim, falando nisso, muitos, talvez, que estão nos acompanhando pelo primeiro contato, às vezes não sabem. Se você puder dar uma palhinha rápida aí sobre o que é um, o que é outro, o pessoal agradeceria, viu? Com certeza. A heteronomia é a ideia de que a nossa moral é por condicionamento, ou seja, por castigo e recompensa, que vai fazer uso de dor e prazer. É por isso que a igreja cria a ideia de céu e de inferno, como sendo um local de castigo e um local de benesses, né? Então é para você ficar pensando sempre que Deus lida conosco, castigando e recompensando. A moral é a lei dele. Você não precisa nem entendê-la, só tem que obedecer. Essa é a heteronomia. A heteronomia também está no materialismo, só que com relação à sociedade. Você tem que obedecer às leis da sociedade para participar dela. Se você desobedecer, você vai preso. Então também é a heteronomia. Porque, Ale, você concorda com todas as leis do nosso país? Não. Nem todas são boas? Não, nem todas. Então você não é obrigado a obedecer? Sim. Então, veja, é heteronomia. É uma lei que a gente não concorda e é obrigado a obedecer porque a estrutura da sociedade é egoísta e é materialista. Sim. Então, Ale, o que é autonomia? Autonomia é o despertar do ser. É quando a gente vai seguir regras que estão na nossa própria consciência. E você não vai agir em função de castigo ou recompensa, senão é heteronomia. Por que eu vou ajudar uma outra pessoa? Não é para ela gostar ou para Deus me dar um benefício, né? É porque essa é a forma da gente construir um mundo melhor. E eu não posso me apegar nem a que aquela pessoa me aceite ou agradeça. Quem sabe, Ale, você vai lá ajudar a pessoa e ela não está no momento de entendimento ainda. Ela não vai ser receptiva. Tudo bem, você fez sua parte, mas à frente ela vai entender. Então, a gente não pode se apegar a resultados. Somente as nossas escolhas, é o que os espíritos explicam. Então, a proposta da autonomia moral, que é a ideia de Rousseau, que é a ideia de Pestalozzi, que é a ideia de Sócrates, que é a ideia de Jesus, que é a ideia do Kant. Kant escreveu. Ele escreveu sobre a moral autônoma. E ele fala, isso eu compreendi a partir de Rousseau. E ele vai explicar a heterônoma. Então, nós temos um grupo de pensadores, desde a antiguidade, e eminentemente Jesus, né? E depois vem o Espiritismo, que vão propor a autonomia moral. Então, Ale, isso não é uma interpretação, isso são fatos. É uma corrente de ideias que sempre foi subjugada. O que aconteceu com Sócrates? Deram veneno para ele. O que aconteceu com Jesus? Crucificaram. O que aconteceu com Jean Hus? Puseram na fogueira. E o que acontece com Kardec? Tentaram abafar as ideias da autonomia dele durante décadas. E agora nós estamos vivendo o momento do restabelecimento, a partir das cartas e da restauração dos seus livros, como ele mesmo escreveu. Né? Então, as ideias originais, Ale, precisam ser recuperadas. É um esforço difícil do espírita?
mas a gente não conquista nada grandioso sem enfrentar um caminho difícil, né? Então a gente tem que fazer um esforço coletivo de trazer o espiritismo para a sua verdadeira ideia, que é a ideia da proposta moral autônoma. Ótimo. Tem uma pergunta da Érica Gomes, aliás, a Érica disse que o seu seminário mexeu com ela, ela é outra pessoa depois do seu seminário. Ela diz o seguinte: Paulo, como conciliar na visão de autonomia a questão 459 do livro 12? Olha, essa pergunta é muito difícil para que eu possa responder, porque eu não faço a menor ideia de que questão é essa. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E aí, a resposta? Muito mais do que imagineis, pois são eles que vos conduzem, né? Veja, duas metas tem o espírito no seu desenvolvimento. As metas são desenvolver as faculdades, que é razão, vontade e imaginação. Quando você desenvolve a razão, Ale, você desenvolve a inteligência, o conhecimento. Quando você tem domínio da vontade, você tem seu livre-arbítrio. E quando você desenvolve a criatividade, você passa a compreender, a vivenciar as harmonias do universo. Essa é a primeira meta, desenvolver as faculdades. Está no Livro dos Espíritos. E aí Kardec pergunta, a única finalidade do espírito é desenvolver as faculdades? Aí eles dizem, não. Também está outra função, que a gente pode chamar hoje de estabelecer conexões de empatia, Lê, em 3 níveis. Com os mais simples, os iguais e os acima. Os mais simples é servindo de exemplo. Os iguais é trabalhando por cooperação. E os que estão acima é ouvindo o exemplo, a orientação, o auxílio. De tal forma que quando a gente faz o bem, a gente não faz sozinho. A gente faz em sintonia. Então, Ale, nós estamos aqui com uma boa vontade junto com esse povo todo, né? Aí estou vendo a Maria do Rosário, lá de Portugal, o Dudu. Esse povo todo e nós aqui estamos fazendo um trabalho conjunto, buscando o entendimento, tendo como tema Kardec. Não tem espíritos aqui com esse interesse? Claro. Então esses espíritos estão inspirando o que estamos conversando aqui, estão nos agregando. Então você não faz nada de bom nesse mundo, Ale, se você não estiver em sintonia. Então, tudo que você fizer, vamos parar de ficar preocupado de ter conquistas, Ale, de ter reconhecimento, de fazer com que a nossa personalidade seja agraciada, sabe? Toda conquista, vamos aprender isso, toda conquista é coletiva. Envolva-se num trabalho coletivo, faça a sua parte. E fique feliz, porque o resultado vai ser maior do que a sua capacidade. Ale, veja, eu fiquei feliz e disse isso quando você me convidou. Não foi na troca de WhatsApp lá? Lembro. Eu fui sincero da sua parte e é sincero da minha. Por quê? Quando eu vi o evento que você montou, eu falei, nossa, quanta gente envolvida, né? Quantas coisas boas nós vamos poder falar e quanta gente que vai poder assistir e participar. Então, Ale, o resultado não vai ser seu. Com certeza. E o resultado também não é meu. Agora, você não vai dar a sua parte, eu estou tentando dar a minha? Então, se você não cria oportunidade, a gente não estaria conversando. Se as pessoas não se interessam, a gente não estaria aqui dialogando. Então, todo o trabalho no bem é coletivo. Agora, vamos ver o outro lado da moeda? Sim. Todo o trabalho também, toda coisa relacionada à imperfeição, né, e os desgastes, as resistências que ocorrem no mundo para que o bem se estabeleça, também são coletivos. Então, os indivíduos que lutam contra o ideal da liberdade, né, falamos aqui do Rustang, né? Uhum. Vamos condenar o Rustang. O Rustang era vaidoso e os espíritos souberam tocar na sua vaidade. Eles escreveram para ele assim, Ale, olha, você foi o escolhido pela espiritualidade para lidar com os espíritos de luz e trazer a moral verdadeira. Kardec está lidando com espíritos medíocres. Então a teoria dele é muito inferior que a sua. Ele é orgulhoso, então ele não está abrindo caminho para você, que era o Messias da moral. E ele acreditou. Então, veja, se você se deixar conduzir pela vaidade, você vai ser conduzido pelos os espíritos, os inimigos invisíveis. Porque no final, você vai servir de instrumento para eles. E vai sofrer por isso.
mas a responsabilidade não é toda dele, né? Porque tem gente influenciando ele. E se você atuar no bem, Ale, não precisa estar em lugar nenhum de destaque, nada. Sim. Você está em casa com uma pessoa doente e você quiser o bem dela e fizer uma prece, vai vir um bom espírito te ajudar e ajudar aquela pessoa. Se você convencer aquela pessoa que está doente a também fazer esse pensamento elevado e pedir ajuda, mais ainda se amplia o círculo de auxílio. Né? Então, dá para entender agora a questão do Livro dos Espíritos? Com Os certeza. espíritos, nós estamos 100% envolvidos com a espiritualidade. E os nossos atos aqui no mundo, se forem atos que colaboram para o progresso do planeta, a gente não pode se apegar a resultados ali. Faça só a sua parte para que você se torne instrumento do bem. Tá? Então, Ale, você só quis marcar esse encontro. Só que você dependia de algumas pessoas para te ajudar para trazer os assuntos e conversar, não é isso? Você pensou? Sim. Uhum. Você não fez sua parte? Aí você me chamou, eu fiz a minha. O grupo que está aqui conversando com a gente fez a deles. Então nós estamos propagando, estamos levando isso ao longe. Né? E estamos juntos. E a gente tem que ser feliz por poder participar disso, Ale, como uma pequena parte de algo maior. Então o Espiritismo e Kardec foi grande porque ele reconheceu o quanto ele precisava dar uma pequena contribuição particular para que o conjunto trouxesse ao mundo a ideia libertadora do Espiritismo. Ele sabia que ele era pequeno e que não era capaz. Então ele foi um agregador de forças ali. Ele agregou os espíritas, motivou os espíritas, incentivou o surgimento dos movimentos em várias cidades, em vários países. E os espíritos se comunicaram no mundo inteiro. E ele era uma pessoa frágil ali, sabe? Inteligente, capaz, frágil do ponto de vista humano. Ele estava com um corpo frágil, mas era uma alma forte ali. Por que forte? Porque ela não tinha ambições. Kardec um espírito que estava ali em Kardec, é um espírito extremamente inteligente, com um grande domínio da sua vontade para não se deixar levar por coisas pequenas. Então, Kardec dizia assim, Ale, pode me xingar, pode me destratar, pode falar mal de mim, vai entrar de um ouvido, vai sair por outro. Pode mandar cartas mirabolantes, se não assinou, eu não respondo. Se tocar nas questões da doutrina, eu vou defendê-la. Vou defendê-la até o fim. Se uma pessoa vier aqui e me pedir um esclarecimento, não importa quem seja, eu vou esclarecer. Se a pessoa vier aqui para competir, para dizer que confrontar, vai ficar falando sozinha. Porque eu vou dedicar meu tempo a quem precisa. Então, isso a vontade toda voltada para o bem, Ale. E quando é assim, e os espíritos sentem segurança nessa alma, ele faz uma conexão. Ele estabelece uma conexão e passa a ser uma chave para trabalhar no bem. Sabe quem pode exercer tarefas semelhantes? Qualquer um de nós. Sim, perfeito. Mas, qual é a meta? Ter firmeza. Se você deixa que a vaidade, né, torne o seu barco um barco à deriva, para lá e para cá, porque quando você tem egoísmo, vaidade, ambição, Ale, você vai indo atrás das ilusões, né? O cara balança aqui, eu vou te dar um valor aqui, você vai ficar importante aqui, ele corre para lá. Mas é uma desilusão, aí ele corre, o outro balança aqui, vem aqui, você vai ser importante, aí ele corre para aquele lugar. Então, quem se deixa conduzir pela vaidade, vai encontrar no mundo os espíritos que oferecem os caminhos da ilusão. Sabe? Você é importantíssimo, vem cá, que vou te dar uma função aqui gigantesca, sabe? Não coloque os resultados em segundo plano. Preocupe-se com o que você pode contribuir. Porque imagina alguém que está desempregado ali. Se ele imaginar assim, eu tenho o diploma tal, tenho isso, tenho aquilo, tenho não sei o quê, eu já fui agraciado, já fiz tal tarefa, aí ele vai colocar a seguinte condição, o trabalho que eu preciso exercer é esse, aqui em cima. Sim. E vai ser muito difícil. Né? Agora, se você se coloca predisposto a fazer o que for útil e necessário e aparecer uma oportunidade que, mesmo que pareça que não seja ideal e você aceita, isso pode ser um primeiro passo para um desencadear de circunstâncias que te leve ao ideal. Então, a gente tem que aprender a olhar para o mundo, Ale, e seguir o impulso da razão e do que é melhor para todos.
porque isso vai fazer com que as suas escolhas sejam adequadas. E se você fizer uma escolha que é equivocada, sabe, faça de novo. Ninguém é obrigado a acertar. Então, o orgulho não deixa nem você errar sossegado. Você erra e desmorona. Sabe? E muita gente não tenta ler também, porque fica preocupado com a imagem. Eu não sei fazer isso ainda, se eu tentar, vão me ver fazendo algo, a minha fragilidade vai ser exposta, sabe? E aí a gente fica perdendo as oportunidades. A ler, a gente tem que ser mais solto, a gente tem que aprender a falar não sei, né? A gente tem que falar assim, como faz isso? Né? Eu queria aprender, como é que faz isso? Vou tentar. São frases que a gente tem que agregar no nosso cotidiano, né? E é o que Kardec fez. Kardec, não pensa que Kardec seguiu num caminho de certezas ali. Tem muitas súplicas dele aos bons espíritos. Muitos momentos em que ele fala, gente, eu não estou aguentando mais. Eu não sei se eu consigo continuar, não sei se eu vou concluir meus livros, entendeu? E os espíritos sabem que tinha uma razão de ser para tudo aquilo. Porque olha o que eu vou dizer, Ale, além de tudo que Kardec fez, ele precisava continuar a sua evolução. Por isso que muitas vezes ele ficou doente, por isso que ele perdeu a filha, sabe? Por isso que ele precisou ser testado, né, na relação com a esposa, né? Tudo isso é porque ele é um ser humano. E os espíritos bons nunca usam a gente como coisas. Eles mantêm o livre-arbítrio como sendo primordial. Por mais, Ale, que você possa ser útil aos bons espíritos, eles nunca vão te usar. Eles vão compactuar e estabelecer relações de harmonia que você participe enquanto você queira. Se você não quiser, eles respeitam a sua liberdade. Não, perfeito, Paulo. Então, nós escolhemos o lugar onde a gente vai se colocar. Sim, não, perfeito. Tem uma outra coisa. Todo o trabalho do bem exige um certo sacrifício de personalidade. Então, presta bem atenção quando você quer agir no bem, o que você está colocando à frente. Se é o bem-estar coletivo, a sua consciência, ou se é a tua personalidade. Se for a tua personalidade, cuidado, você vai cair em armadilha. Tanto que você estava, na sua fala, eu fui, né, mentalizando aqui e refletindo sobre a construção desse resenha espírita especial aqui, né? Aliás, eu quero até aproveitar e falar para o pessoal que nós temos às 15 horas, né, Kardec e as mulheres, tá? Nós vamos trazer a Rosana Voigt. Fantástico tema, viu, Ale? Parabéns aí pela escolha. Não, se você vê o roteiro, é perfeito, tá? A Andréia Laporte, nós vamos ter a Janaína Assis, nós vamos ter, olha só, Paulo, nós vamos ter, inclusive a Kátia está aí. Às 17 horas, Kardec e o estudo, nós vamos trazer o Wellington Balbo, Kátia Pelle, que está conosco aí, e o Marcelo Henrique, do Espiritismo com Kardec, estará conosco hoje, aliás, um super time. Nós teremos também às 19 horas, Kardec, o cientista, com o Marco Milani, e nós vamos fechar, né, às 21, com o seu Milton Filipelli, o Antônio Coelho Filho e o Fábio Fadel, que também está conosco agora, sobre Kardec e o céu e o inferno. Então, quando eu comecei quando brotou essa ideia de fazer algo relacionado para o aniversário de Kardec, surgiu uma ideia, eu trabalhando, e a ideia foi, né, e eu fui avolumando essa ideia, comecei a rascunhar ela num papel, como mais ou menos seria. Eu vi que foi além do que eu imaginava e comecei a reduzi-la. E é uma coisa que me tocou muito na sua fala, que eu trouxe para o nosso dia a dia, e depois de tudo arquitetado, de contactado com todos vocês, tem uma equipe que sempre me ajuda, né? A Luísa está aí, quero agradecer ela. Tem a Eliene também, que nos ajuda, tem a Cristina, que sempre nos dão algum suporte, que às vezes não posso fazer tudo ao mesmo tempo, então eu tenho que delegar isso, e pessoas de minha confiança. E aí, independente de qualquer coisa, eu mandei uma mensagem para cada uma ontem no nosso grupo de apoio, né, dizendo que independente de qualquer coisa, eu queria agradecer uma a uma, pelo esforço de cada uma, porque não é fácil
às vezes você se propor a fazer um evento desse. Não é fácil. Parece fácil, mas não é Ale, fácil. tudo que você for fazer pelo Espiritismo, use uma regra na sua cabeça. Uhum. Você é responsável, mas você tem que ser muito firme e sincero com isso que eu vou falar agora, Ale. Sim, claro, como sempre. Como sempre. Vire um mantra seu, assim. Eu controlo as minhas escolhas, eu não controlo os resultados. Mas é o que eu disse para ela. Mas, Ale, você tem que ter a força de adotar isso em 100%. Então, você pensa assim, eu vou organizar um evento desse. Não, você vai fazer as suas escolhas com relação ao objetivo. E agrega pessoas que façam as suas. Aí a gente se aproxima de um resultado, se for necessário. Entendeu? Você não pode se colocar na meta de eu vou fazer o evento. Sim, não. Eu vou fazer as escolhas que estão ao meu alcance para que ele ocorra. E tem que chamar muita gente para que aconteça isso. E vou te explicar por que funciona assim. Nós estamos falando de Kardec. Sim. Kardec soube enxergar isso. Ele esteve à frente do movimento no momento certo. Mas ele sabia que nada ocorre sozinho. Precisaria de muitos espíritas e muitos espíritos. E aí, por isso que essa ciência deu certo. Porque ele agregou um monte de pessoas que ele dialogava e um monte de espíritos que ele ouvia e dialogava. E aí, Ale, eu te diria que assim, é a imagem que a gente tem que ter de Deus. Porque Deus é a inteligência suprema, a causa do universo, criou tudo, concorda? Sim. Claro. Tem esse Deus, Ale, a gente está lidando com ele. Enquanto a gente está conversando aqui, as pessoas conversando com a gente, tem um Deus no universo. Ele está ali, ele interage com a gente. E o pensamento dele é como se sustentasse o universo. E diferente do que as religiões falam, Ale, ele não age diretamente na sua criação. Deus não altera as circunstâncias. Deus, Ale, se você suplicar a ajuda dele, ele não vai te dar um benefício e mudar as coisas da tua vida. Ele não age de modo pontual. Deus lida com o universo por meio de leis, Ale. E aí, olha o desprendimento desse nosso Criador, que é ele é que nos inspira, Ale. Tudo que precisa acontecer no universo, ele delegou para nós. Então, Ale, precisa cultivar o solo, e ele delegou para as minhocas, para os animais, as sementes precisam entrar na terra, e ele deu isso aos pássaros, aos mamíferos, sabe? Precisa que chova, e ele deu aos seres minerais, né, essa função, ao vento, né? E ele precisa que a humanidade conquiste os seus valores e se torne feliz. E ele delegou para nós, Ale. A cada planeta ele pôs um grupo de espíritos para aprender a agir e para fazer a humanidade ser feliz. E ele pegou esses espíritos que aprendem um dia se tornam co-criadores deles. Então, para criar o universo, para criar as galáxias, para dar continuidade ao planeta, para fazer uma simples flor, Ale, ele delegou isso para nós. Né? Então, você, Ale, hoje está organizando esse evento, as pessoas que estão assistindo estão fazendo ele ficar real e verdadeiro e ter resultados. Né? Mas um dia nós vamos participar da harmonia universal. A primeira missão, Ale, vai ser a seguinte: você vai lutar, você vai aprender. Eu sei todas que você deve ser como qualquer um. Você tem suas dores, suas incertezas, as dificuldades, sim, momentos de desânimo, momentos de alegria, questões pessoais. Você está imerso nisso tudo, né, Ale? Você é gente como a gente, não é? Com certeza. Só que aos poucos você vai se desenvolver, vai aprender, vai morrer, vai ter outra vida, vai formando amigos, vai se conectando, vai tendo funções no mundo espiritual. Na espiritualidade, Ale, o dia mais feliz da sua trajetória é quando você vai receber a incumbência de cuidar de um espírito. Sabe, Deus vai dizer a você, Ale, chegou a hora, você já aprendeu bastante, agora tá vendo aquele espíritozinho ali simples, ignorante? Você vai agora se ligar mentalmente a ele e vai acompanhar o desenvolvimento dele durante centenas e centenas de vidas.
você vai ser o espírito protetor dele, o anjo da guarda. Você vai despencar de emoção, né, Lê? Você fala, puxa vida, Deus me confiou um dos seus filhos. E você vai fazer isso com toda a vontade, com toda a garra. E você vai respeitar a liberdade, você vai chorar junto com ele quando ele chorar, você vai ficar alegre quando ele ficar alegre. E o dia que ele se desenvolver e estiver pleno, você já vai estar adquirindo novas missões. Então, Ale, para finalizar, eu te diria o seguinte: em algum momento, as flores surgiram no mundo. E quando as flores surgiram no mundo, não tinha ninguém consciente para admirá-las. Uhum. Mesmo assim, o grupo de espíritos que cuidou daquela espécie de flor escolheu cuidadosamente as cores, o formato, a harmonia das pétalas, sabe? O formato da planta que ia sustentar essas flores. E eles sabiam, ali, porque são espíritos evoluídos, que um dia uma humanidade surgiria no mundo. Né? E um dia essa humanidade começaria a olhar para o universo e começar a querer compreender a beleza dele. E um dia alguém ia olhar para aquela flor e pensar, nossa, que flor bonita. Isso me dá certeza de que tem um Deus. Então, a cada ato nosso, Ale, a gente faz com total desprendimento, porque toda vez que a gente alegrar alguém, é porque Deus existe. Olha, pegando a sua fala, nós temos que ser igual a essas flores que vieram no início. Mesmo se não tem ninguém para nos observar, a gente vai florir, né? Independente de qualquer coisa. Isso, esse é o bem desprendido, né? Fazer o bem sem esperar que ninguém admire ou olhe, né? Porque as consequências são coletivas. Um dia, alguém vai olhar para essa flor. É muito bonita essa figura, Lê. Pensa em um grupo de espíritos criando uma espécie de flor, sabendo que milênios à frente, um dia alguém ia olhar para ela e ia pensar em Deus, né? E é assim que funciona o universo. Não, perfeito. Paulo, para nós encerrarmos, né, esse almoçando com a Lei Paulo, né? Esse almoçando com a Lei Paulo, eu ia te pedir a gentileza para você fechar com uma prece para nós. Poderia ser? Pode, na verdade eu já fiz uma, então eu vou continuar ela. Isso, não, a da flor aí tocou muito, me veio como exemplo. O pessoal então, já está repetindo o mantra, viu? Não, pera aí, olha lá. Olha, esse é fundamental. Isso. Marisa, só isso deixa a gente feliz para toda a eternidade. Cuide das suas escolhas, não se preocupe com os resultados. Maravilhosa, maravilha. Usa isso sendo a frase fundamental da sua vida. Sempre que você tiver em dúvidas e falar, nossa, não entendo as coisas, não sei que caminho, você pensa, eu só controlo minha escolha, eu não controlo os resultados. Ale, eu vou fazer uma prece aqui, na verdade que eu vou roubar uma prece. Desencarnou recentemente o Dr. Álvaro Glerian. Se você o conhecesse pessoalmente, Ale, você nunca mais ia esquecê-lo. O Dr. Álvaro Glerian era um médico materialista, professor da Faculdade Paulista de Medicina. Ele foi da cadeira de citologia, escreveu livros. No final da vida, ele teve um câncer. A medicina desenganou. Ele foi no centro da Dona Laura, que era uma analfabeta, e que tinha um centrinho na casa dela. Ele se curou do câncer. E ele procurou um curso que eu e ela estávamos iniciando, um curso de espiritismo. No final das contas, esse professor, Dr. Álvaro Glerian, foi o tradutor das obras de Mesmer. E sem ele não teria existido o livro Mesmer. E ele participou do meu grupo mediúnico durante 25 anos, até a semana da sua morte. Olha. E na semana passada ele veio no meu grupo mediúnico e eu perguntei sobre ele para um mentor do trabalho e ele falou assim, o Álvaro está dizendo para você que ele lembra quando ele falou sobre a florzinha na parede. E isso nos tocou muito, porque foi uma prece que ele fez um dia, e o Dr. Álvaro Ale, não fazia prece como a gente faz. Sim. Ele não fechava os olhos, ele não tinha frases como vamos nos concentrar, não terminava com amém. Ele contava um instante da vida dele. E ele começava do nada. E aquele dia, Ale, ele disse assim, eu estava na praia, na varanda, um calor daqueles, e eu sentei
e comecei a observar a parede atrás de mim e vi que ela tinha uns pequenos rachos do calor e do frio sobre aquela parede, e fui acompanhando aquela parede rachadinha e encontrei um pontinho verde, me aproximei e vi que era uma plantinha ali nascendo da parede, né? E olhando para aquele pequeno raminho ali da parede, ele começou a pensar em Deus, no universo, nas leis, na vida. E ele pensou assim, que lugar improvável para uma vidinha se sustentar. A sementinha caiu ali no meio da rocha rachada, né? A chuva deixou aquela parede úmida e ela escolheu nascer. E ela começou a estabelecer seus ramos e as pequenas folhinhas começaram a sair da parede. E ele terminou dizendo assim, né? Esse é o improvável da vida, né? A gente consegue crescer, florescer, não importa o terreno em que somos colocados, né? Nós somos maleáveis, né? E cada um de nós aqui tem a sua dor, tem o seu sofrimento, tem as dificuldades que enfrentou na vida, e lembre que até na parede rachada a vida floresce, né? Então, além de todas as dificuldades que você tem e sofreu, você também tem muitas bênçãos, muitos valores, muitas condições, muitos recursos, né? Então, se a plantinha floresce no racho da parede, Ale, né? Quem somos nós para exigir mais? E o doutor Álvaro, então, hoje, está no mundo espiritual, né? E ele, quando a gente pedia para ele fazer a prece, às vezes ele falava assim, não, hoje é o dia e brincava, né? Hoje é o dia do Armando, hoje é o dia, para dizer que era outro, né? E aí, naquela reunião mediúnica, né, que ele estava no mundo espiritual, eu virei para o mentor do trabalho, o Matheus, falei assim, Matheus, diga para o doutor Álvaro que hoje ele escapou de fazer a prece, viu? Mas numa outra reunião eu vou pedir, viu? Então, não tem fronteiras, Ale. O doutor Álvaro agora é um amigo, né, da espiritualidade, que a gente ainda reencontra, e a gente o espiritismo tem que trazer isso para a gente, né, esquecer do corpo, né? Somos todos espíritos. Kardec é um espírito, né? Com certeza, está entre nós. Ele está consagrado ali com todos os outros, né, que vieram antes dele, né? E a gente, quando chega na espiritualidade com uma missão cumprida, como foi a de Kardec, né, o futuro se abre, né? Então, vamos deixar hoje aqui, né, nesse final de prece, Ale, o nosso apreço, né? O nosso agradecimento. A Amélie, a Jeane Heloise, a Charlotte, né? A Kardec, a Batista, Luíse, sua filha, né? E todos aqueles que se reuniram em torno desse ideal, né? Beth Fropo, Leodeni, Gabriel Delane, né? Henri Souce, e todos nós hoje estamos aqui para recuperar o esforço desse grupo, né? Vamos pôr aí também o Mene de Bihan, Victor Cousin, aqueles que trabalharam no espiritualismo, o Mesmer, né? Os magnetizadores, né? Todos esses que acordaram para uma realidade que, no fim de tudo, esse agradecimento fica para Jesus, que é o espírito entre os espíritos que são responsáveis pela humanidade, né? Vamos dizer para eles, né? Obrigado, e vamos tentar fazer a nossa parte para que o mundo seja feliz. Olha, e falando em muito obrigado, né? Muito obrigado vocês, como sempre. É sempre um prazer tê-lo, mesmo que virtualmente, você sabe disso, mesmo pelo WhatsApp, sempre é muito bom estar teclando, a gente sempre se diverte muito, dá muita risada. E eu quero que você leve todo o nosso carinho por aqui estar conosco. Que Deus e os bons espíritos sempre estejam com você, e dá um abraço para a Vivi também aí, ok? E aí, tá na conta aqui, eu voltar aí e você me levar para Ó, deixa eu só te contar uma novidade. O ano que vem, quando você voltar com a Vivi, cara, não vai ser problema restaurante vegano aqui, cara. Você vai ver. Você influenciou eles, viu? Você já tá com uma listinha aí? Já tô com todos os endereços no Google Maps marcado, lá, o sininho. Fica tranquilo, você vai ver só. Eu já vou ficar tranquilo desde já. Já pode ficar sossegado, ó. Gratidão de coração. Eu que agradeço, Ale. Por tudo, tá? Que Deus o abençoe. Aguarda só um pouquinho aí que eu já te venho.
Pessoal, olha, muito grato pela sua presença nesse horário de almoço. A gente conseguiu bater muitos aí conosco, nos acompanhando. Obrigado você que nos compartilhou, que você curtiu, que vai compartilhar, que vai curtir. Vou tentar colocar no YouTube já daqui a pouquinho, só que fica o convite. Eu sei que todos têm várias atividades durante o dia de sábado aí. Eu gostaria de fazer um convite. Nós vamos ter às 15 horas Kardec e as mulheres, tá? Teremos às 17 horas Kardec e o estudo, tá? Teremos às 19 horas Kardec, o cientista, e nós vamos fechar às 21 horas, tá? Kardec e o céu e o inferno. Então, fica o convite durante toda a nossa programação. Eu sei que muitos têm várias atividades, tranquilo, mas quem puder nos acompanhar, curtir ou pelo menos compartilhar, fica o nosso convite, o nosso carinho. E olha, eu estava com saudade de vocês, viu? Sinceramente, nós passamos um mês aí sem nos comunicarmos. Então, é uma alegria, vocês não sabem a alegria que eu sinto de poder estar aqui com vocês, tá ok? Muito grato e que Deus o abençoe. E até às 15 horas, sem falta, hein?